Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Escudeiro e eu estou aqui trazendo mais um projetinho dessa semana para vocês. Um projeto aqui que eu fiz para um desafio do curso de Orientação a Objetos da Alura, tá? Aqui a ideia básica era consumir a API do ViaCep, tá? E ao mesmo tempo implementar algumas coisas da orientação a objeto, como encapsulamento, extrair toda a lógica ali de programação do projeto do main e colocar em classes externas para não poluir tanto o nosso main, né? Então vamos ver de forma resumida aqui o que a gente tem, tá? Primeiro vamos testar isso aqui. Vamos testar. Eu vou rodar aqui a aplicação. Ele pediu para eu digitar um CEP. Eu vou digitar um CEP e eu vou digitar com traço 084 75 340. Vamos antes de tudo dar uma olhada aqui no site da ViaCep. ViaCep API, para ver o seguinte. Eles pedem para a gente passar uma URL assim, ó, onde o CEP ele vai aqui no meio sem traço, tá vendo? Beleza. Eu estou colocando com traço aqui. Vou dar um Enter. Beleza, aqui na minha aplicação, a princípio eu coloquei para dizer que o CEP foi capturado com sucesso. Está perguntando se eu quero continuar ou não. Eu vou dar um sim. E vou colocar só mais um CEP, 084 75 460. Sem traço agora. Capturou também, eu vou dar um não agora, eu não quero continuar. E ele mostra a lista aqui para mim. Então, ó, o primeiro CEP esse aqui, Rua Cristiano Lobe, Cidade de Tiradentes, São Paulo. Segundo CEP, Rua Domênico Alegre, também Cidade de Tiradentes, São Paulo. Beleza? Além disso, o que esse código fez? Ó, aqui foi o JSON que ele fez, ó, tá vendo? O get que ele fez para pegar o JSON. Tá vendo que eu joguei com o traço, mas ele fez uma tratativa e tirou o traço. Já que quando eu joguei sem traço também funcionou. Então, a primeira tratativa que a gente tem aqui é que independente se o usuário digitar com traço ou sem traço, vai funcionar da mesma forma. Ele vai completar o URL e vai mandar o get. Além de criar essa lista aqui, ele está criando esse arquivo aqui, ó, ceps.json, onde ele já cria um JSON, caso eu quisesse enviar isso aqui para um outro sistema, alguma coisa do tipo, tá? Vamos entender como está funcionando aqui. Como eu falei, eu tirei boa parte da lógica de programação aqui do main. O main é mais para executar mesmo, então eu tenho aqui um menuzinho onde vai pedir para eu digitar o CEP sem traço, certo? Aqui em cima eu só estou instanciando, criando um objeto do tipo scanner para poder pegar a captura do teclado, né? Estou criando uma variável do tipo option, que vai ser utilizada lá no while, lá na frente a gente vai entender o porquê. Estou criando um array list de CEPs, para a gente criar a nossa lista. E estou instanciando uma classe que eu criei, vou falar daqui a pouco sobre ela, que é a JSONWork, para trabalhar com objetos JSON, beleza? Trabalhar com a biblioteca de JSON. Iniciando o programa, beleza, ok. Aí eu criei um while. Nesse while eu estou dizendo sempre que, ou enquanto a resposta, o valor de opção, de option, for diferente de n, continua executando o programa. Quando o usuário digitar n, para. Por isso que eu estou fazendo uma negação aqui, beleza? Aí depois, beleza, eu dou o salt ali para iniciar o programa. Aí começa. Eu peço para digitar o CEP sem traço, capturo esse CEP dentro da variável input CEP, só que ele vem ou com traço ou sem traço. Eu tenho que tratar aquela questão do traço. E aí, por conta disso, eu faço a tratativa aqui. Eu pego o valor da variável input CEP, uso o método de string replace, onde eu tiro o traço e substituo por nada. Com isso, ele vai tirar o traço caso tenha, apenas se tiver. E vai guardar esse valor em CEP formatted, na variável CEP formatted. Beleza, essa variável eu vou usar lá na frente. Aí eu faço uma primeira validação aqui, ou melhor, uma segunda, porque a primeira a gente tirou o traço. Que é, se CEP formatted, o tamanho dela for maior que 8 dígitos, porque um CEP, se você tirar o traço, ele sempre terá 8 dígitos. Tá? Então, por isso que eu estou validando depois de formatar, tá? Se depois de formatado o CEP que só tem números tiver mais que 8 números, é CEP inválido. Eu dou um continue e o usuário vai ter que digitar o CEP de novo. Então mostra a mensagem CEP inválido e ele vai ter que continuar de novo. Tiver certo, ele vai seguir. Eu vou pegar aqui, eu estou criando a variável string URI address
E aqui está nosso RI para fazer o GET ali na API. Perceba que eu quebrei essa URI e eu estou trazendo aqui no local do CEP, em vez de eu colocar fixo aqui, eu estou colocando a variável CEP formatted. Então, depois dessas validações, pegar o input do usuário, fazer as tratativas aqui, ver que não tem mais que 8 dígitos, joga dentro do CEP formatted, que automaticamente cai dentro dessa URL, que vai ficar dentro de URI address. E aí eu estou só dando um print na URI address, para a gente visualizar o URI completinho, bonitinho. E agora começa a parte bacana do código. Eu estou fazendo a requisição HTTP e trabalhando também com o response. Só que aqui eu não tenho o código de como que eu implementaria isso. Tudo isso eu extraí para uma classe que eu criei chamada HTTP Request Response. Que aqui dentro está a lógica que estaria lá no main. Então, eu crio o meu HTTP Client, instancio ele, crio o meu HTTP Request, instancio ele com o New Builder, colocando dentro do Create a URI address que vem lá do main. Até por isso, essa instanciação aqui está dentro do método getJSON. Ou seja, eu vou dar um get lá na API e ela vai me devolver um JSON. E eu vou passar como parâmetro uma string URI, que é o que vai vir lá do main. A gente já vai ver isso. Feito isso, ele fez o get. Veio um retorno, só que eu tenho que tratar esse retorno. Então, eu tenho aqui o HTTP response, beleza, que é uma string, que através do cliente ele vai fazer toda a lógica ali, beleza. Aí eu tenho a variável string JSON, que vai receber apenas o body daquele JSON, porque aquele JSON poderia ter N informações. E no corpo dela, que é o body, é o que eu quero. Feito isso, aqui eu estou apenas dando uma mensagem CEP capturado com sucesso. E retornando o JSON. Retornando o JSON porque eu vou usar isso aqui no main. Então, vou voltar aqui no main para ver essa questão. Ao invés de eu ter todas essas linhas lá no main, eu tenho basicamente duas linhas. A linha que instancia e cria o objeto HTTP Request Response. E a linha que eu crio uma variável do tipo JSON para receber o retorno da função ou do método getJSON que eu passo como parâmetro a URI address que a gente tratou lá em cima. Ele entra aqui, faz toda a lógica aqui, me devolve esse JSON que eu guardo dentro da variável JSON. Beleza? Agora eu já tenho o JSON bonitinho. Eu vou converter esse JSON para um objeto Java. Eu tenho a classe CEP aqui, que é a classe do meu objeto, mas eu vou trabalhar aqui com o conceito de usar não uma classe, mas o record, para trabalhar com dados, seja vindo de banco de dados, seja vindo do JSON, para eu não expor diretamente a minha classe mãe, que é o CEP. Então eu criei uma classe chamada CEP Response, que é um record, que ela só tem os campos aqui que eu quero de fato receber. E essa classe record, que é algo novo a partir do Java 16 em oficial, ela foi implementada em teste no Java 14 e Java 16 em diante ela está oficial. Ele já cria todos os métodos necessários para mim na utilização do código de forma automática. Então, construtor, os getters, tudo já fica implícito ali, tá? Então, eu defino aqui o que eu quero receber do meu JSON de fato para jogar para o meu CEP. Tanto é que aqui na classe CEP, eu pego aqui no meu construtor ó, um CEP response. E aí eu digo que o CEP da classe mãe CEP é igual o CEP response.cep. Isso aqui é como se fosse o meu método getCep do CEP response, do record, que ele sempre cria com o nome do atributo, ele não coloca o get antes. Assim eu faço para cada um. Aí eu tenho os métodos gets aqui se eu precisar usar, beleza. Então voltando para cá, fiz aqui então a minha requisição, vou converter o meu JSON para um objeto Java. E para isso eu criei uma classe JSON Working, porque aqui dentro nós vamos utilizar a biblioteca JSON do Google, que é uma biblioteca, uma das mais utilizadas em Java para trabalhar com arquivos JSON. Tá? Eu criei dois métodos nela aqui, o convert to object e o convert to JSON. Tá? Qual que é a ideia? Eu de cima eu vou pegar o resultado do meu get na API, que é um JSON, e converter para um objeto Java.
E em algum momento eu posso precisar também converter um objeto Java para um JSON para mandar para outra aplicação. Aí eu tenho o convert to JSON, tá? Neste caso, aqui ele vai converter, como eu falei, o retorno lá da API para um objeto, certo? E aqui ele vai escrever, eu pedi para ele escrever, converter o objeto para um JSON escrevendo um arquivo .json, que é esse seps.json, tá? Então, se a gente voltar aqui, eu tenho, quando ele faz a aquisição, em 2 linhas ele fez, guardou. Aí eu vou converter agora esse JSON, esse arquivo JSON que aqui, até então tem o JSON lá do retorno da API. Vou converter ele para um objeto. Então, eu vou instanciar o JSON work, vou trazer o método dele convert to object, passando como primeiro parâmetro o JSON que eu recebi lá da API e também passando o seplist, que é a lista, o array list de seps. E aí ele vai trabalhar aqui dentro, recebendo isso, ele vai fazer o quê? Recebendo o string JSON e a lista de sep, ele vai instanciar a classe sepResponse, que é o nosso record, onde está os dados que veio do JSON, e ele vai pegar esses dados e vai fazer o quê? Usar a biblioteca JSON from JSON, ou seja, eu estou pegando os resultados de JSON para converter para um objeto. O que eu vou pegar para converter? O JSON, que eu recebi aqui como parâmetro, e vou converter para o sepResponse class. Aí, de fato, ele cria um objeto com aquele record que a gente tinha. Beleza. Aí aqui eu faço um try catch para validar, né, bonitinho algumas coisas, e tem um objeto. Já o método convert to JSON, eu recebo a lista de sep e eu vou fazer depois uma tratativa mais específica aqui das exceções, mas eu recebo uma lista de sep e eu vou criar um arquivo, instanciando aqui o file writer, eu vou criar um arquivo seps.json, vou escrever neste arquivo, pegando o JSON e o método toJSON, seplist, e vou encerrar aqui a escrita gravando os dados no arquivo, tá? Dessa forma, eu vou pegar aqui, vou deletar esse arquivo. Vai, tchau, deletei o arquivo. Quando a gente rodar de novo, a gente vai ver isso acontecer em tempo real. Então, aqui eu fiz a requisição, aqui eu converti para o objeto, aqui eu defini a opção lá se o usuário queria continuar ou não, que é o finalzinho do meu while. Aqui eu tive que fazer uma tratativa, porque eu peguei o option e guardei o que o usuário digitou, se é SON, lembrando que sempre que for diferente de N, vai continuar fazendo. Quando eu digitar N, ele para a aplicação. Só que se eu parasse aqui, o que estava acontecendo? Eu fazia o primeiro input, então digite o CEP, eu colocava o CEP, ele guardava bonitinho, perguntava, quer continuar ou não? Quando eu falava assim, em vez de ele digite o CEP e aguardar o digitar, ele já pulava e recebia tudo como null. Isso acontece por conta dessa linha aqui que está alimentando o meu option, a minha variável option, com o resultado do SON. Então, para que não pule, eu preciso colocar logo abaixo dela, pegar a variável do scanner lá, né, que é a entrada do meu teclado, e usar o método nextLine. Aí ele vai pegar a linha de baixo e vai continuar funcionando normalmente. Aqui eu imprimo a lista com um novo esqueminha que tem do for each direto da lista, né? Já que eu quero imprimir a lista e eu tenho um toString implementado na minha classe sep, eu tenho um toString aqui embaixo, então não preciso me preocupar com isso, basta eu chamar a lista, chamar o método for each e dentro mandar um system.println que ele vai imprimir usando o toString. Feito isso, eu quero converter agora esse objeto para JSON. Então, eu vou usar novamente o meu JSON working, trazendo o método dessa classe de JSON working que eu criei, que é o convert to JSON, e passando a lista de sep, que agora eu tenho objetos, uma lista de objetos. Aqui em cima eu converti o JSON para um objeto e incluí ele na lista. Aqui embaixo eu pego essa lista de objetos e converto de novo para JSON, gerando um arquivo que vai aparecer aqui. E aí eu encerro o programa. Então vamos executar novamente. Perceba que eu não tenho então nenhuma lógica aqui, elas estão extraídas aqui fora. Vou colocar primeiro já naquela primeira validação 08475 com um traço. Ele vai tirar o traço, faz o get
sem o traço, e aí CEP capturado com sucesso. E pergunta, deseja continuar? Sim ou não? Eu vou dizer que sim. Ele continua, então, digite o CEP. Vou digitar sem traço agora, um outro CEP. Ele faz novamente o GET. Deseja continuar? Sim ou não? Eu não tenho o arquivo JSON aqui ainda, tá? Vou dar um não agora. Ele vai fazer duas coisas. Ele vai imprimir a minha lista de objetos, ó, o primeiro CEP, o segundo CEP, e criou um arquivo CEPs.json, que quando eu abrir, eu tenho aqui também o arquivo JSON, que poderia ser exportado por uma outra aplicação, ou até mesmo pelo front-end, se fosse o caso. Beleza? Então esse é o projetinho, espero que vocês tenham gostado, e até um próximo vídeo.